O cheiro. Foi a primeira coisa que a expulsou, antes mesmo das palavras brutas de Josué. Era um aroma enjoativo, um jasmim barato e sintético que não pertencia àquela casa, impregnando os lençóis que Helena havia lavado com tanto esforço no riacho seco. Aquele perfume era a assinatura de Valéria. Estava em todo lugar, nas cortinas remendadas, no rastro de poeira do corredor, no próprio hálito de Josué. Helena sentiu o estômago revirar. Uma náusea física. O bilro de madeira em seu bolso, o pequeno pedaço de osso e carvalho que usava para tecer rendas, parecia pesar 1 tonelada. Ela o apertou com força, sentindo as arestas cegas machucarem sua palma. Era a única coisa que restava de sua mãe. Já chega, Helena. A voz de Josué veio como um estalo de chicote, fria, sem o menor vestígio de remorso. Não faz essa cara, eu avisei que o mundo lá fora não para só porque você quer viver de linha e agulha. Valéria chegou. Ela tem sangue vivo nas veias, não essa água morna que você chama de alma. Ele não olhou nos olhos dela. Josué nunca mais olhou. Ele estava ocupado demais, segurando a mão de Valéria, que sorria com uma satisfação felina, encostada no batente da porta que Helena pintara de azul no verão passado. Helena observou o marido, ou o homem que usava o nome de seu marido, pegar o saco de estopa onde ela havia colocado o pouco que lhe pertencia. 2 mudas de roupa para as meninas, um punhado de farinha, a foto amarelada do casamento e as sementes de milho-rei que guardava como um tesouro sagrado. Com um gesto desdenhoso, Josué arremessou o saco para fora. O tecido bateu na terra vermelha, levantando uma pequena nuvem de poeira que se assentou sobre o nada. Leva as meninas. Leva essa cabra velha, que só dá despesa, e não olha para trás. Se eu te vir no mercado de São Rafael, não respondo por mim. Mariana, de 4 anos, apertou a saia da mãe. Seus olhinhos castanhos estavam arregalados, transbordando um terror que nenhuma criança deveria conhecer. Bia, a caçula de 3 anos, soluçava baixinho, o rosto escondido nas pernas de Helena. Elas não entendiam a crueldade, mas sentiam o frio que emanava do pai. Um gelo que nem o sol do sertão de Pernambuco seria capaz de derreter. Helena não gritou. O grito estava entalado na garganta, transformado em uma pedra de sal. Ela apenas caminhou até o pequeno cercado e desamarrou a corda de Blanca. A cabra era quase um esqueleto coberto de pelos brancos e ásperos, os olhos leitosos encarando o horizonte com uma sabedoria ancestral. Josué riu lá de dentro. Um som seco, como galho quebrando. Vão morrer de sede antes de chegar à rodovia, ele profetizou. Helena deu o primeiro passo. O chão estava em brasas. O mês de novembro no sertão não perdoa. A caatinga se transformava em um exército de galhos cinzentos e espinhos prontos para rasgar a pele. Ela sentia a areia fina, escaldante, infiltrar-se entre os dedos dos pés, queimando as rachaduras da pele cansada. Atrás dela, o rastro das filhas era pequeno, vacilante. Caminharam por horas. O tempo no sertão não é medido pelo relógio, mas pela dor. A cada quilômetro, a paisagem se tornava mais hostil. O céu era um azul agressivo, sem uma única nuvem para oferecer um segundo de misericórdia. O ar que Helena respirava parecia fogo líquido, secando seus pulmões, transformando sua língua em um pedaço de couro velho. Pensa no ponto, Helena. Ela dizia a si mesma, fechando os olhos por um segundo, enquanto arrastava os pés. Um nó por cima, uma laçada por baixo. Mantém o desenho. Sua mãe sempre dizia que a renda era como a vida. Se você perdesse o ritmo, o padrão se desfazia e tudo virava um emaranhado de nós inúteis. Ela precisava manter o padrão. Pelas meninas. Bia começou a tropeçar. Seus lábios estavam brancos, cobertos por uma crosta de sede. Mariana já não chorava mais. O choro gasta água, e o corpo dela sabia disso instintivamente. Elas eram pequenas mudas murchando sob um sol que as odiava. Helena olhou ao redor, desesperada.
Só havia o lume do horizonte, aquela vibração de calor que faz a estrada parecer um espelho de água enganador, miragem, morte disfarçada de esperança. Água, mamãe. O sussurro de Bia foi quase inaudível. Helena sentiu o coração falhar. Ela abriu o cantil de couro. Estava vazio. Nem uma gota para umedecer os lábios da caçula. O pânico, real e gélido, subiu por sua espinha. Se não encontrassem sombra e líquido nos próximos 30 minutos, ela enterraria suas filhas sob os juazeiros secos. Foi então que Blanca parou. A cabra, que até então seguia o ritmo fúnebre de Helena, esticou o pescoço. Suas narinas tremeram. Ela soltou um balido rouco, profundo, e começou a puxar a corda com uma força sobrenatural para um animal tão velho. Ela não queria seguir a estrada principal que levava à cidade. Ela apontava para uma trilha quase invisível, engolida por xique-xiques e facheiros. Não, Blanca, por ali não tem nada. Helena tentou puxar de volta, mas a cabra fincou as patas na terra vermelha. Blanca insistiu, puxando Helena para fora do caminho batido. Mariana olhou para a mãe com olhos febris. Helena hesitou. O instinto de um animal no sertão vale mais do que qualquer mapa de homem letrado. Se a cabra sentia algo, Helena tinha que confiar. Ela não tinha mais nada a perder, exceto a própria vida, que já parecia estar se esvaindo. Entraram na mata fechada. Os espinhos rasgaram o vestido azul de Helena, deixando marcas de sangue nos braços das meninas. A poeira ali era diferente. Era mais pesada, cheirando a terra antiga e esquecida. O calor parecia diminuir 1 grau, apenas um reflexo da sombra rala das árvores retorcidas. De repente, Blanca começou a correr. Helena tropeçou, as meninas se agarrando às suas mãos com as últimas forças. Ultrapassaram uma barreira de pedras gigantescas, monumentos naturais que pareciam guardar uma entrada secreta. E lá, do outro lado, o mundo mudou. As ruínas surgiram como um fantasma de pedra e adobe. Era uma construção imensa, com telhas de barro que um dia foram vermelhas e agora ostentavam o cinza do tempo. As janelas, sem vidros, pareciam olhos vazios, observando a chegada da intrusa. Mas não foi a casa que fez Helena cair de joelhos e chorar as lágrimas que guardara desde a expulsão. Blanca correu para o centro do que parecia ser um antigo pátio interno. Ali, escondida sob uma laje de pedra rachada, protegida do sol por um imenso pé de oiticeira que se recusava a morrer, brotava água. Não era uma poça de chuva, era um olho d'água. Cristalina, insistente, borbulhando da terra como se o próprio sertão estivesse oferecendo seu sangue para salvá-las. Água! Mariana gritou, a voz voltando com um brilho súbito. As 3 se jogaram sobre a nascente. Helena sentiu o líquido gelado tocar sua pele queimada, um choque térmico que parecia reativar cada nervo de seu corpo. Ela encheu as mãos e levou à boca das filhas. Beberam com desespero, sentindo a vida fluir de volta para suas veias. Helena mergulhou o rosto, lavando a poeira, o gosto de jasmim de Valéria, a amargura de Josué. Tudo foi levado pela correnteza do pequeno riacho que se formava entre as pedras. Quando finalmente se saciou, Helena levantou os olhos. Acima do portal de madeira apodrecida da casa principal, ainda se podia ler, gravado no ferro enferrujado, Fazenda Fonte da Vida. O lugar cheirava a abandono, a mofo e a séculos de silêncio. Mas para Helena, enquanto o sol começava a baixar e as sombras se alongavam sobre a caatinga, aquele cemitério de pedras parecia um palácio. Blanca começou a pastar um capim verde que crescia na umidade do olho d'água, olhando para Helena como se dissesse: chegamos. Helena apertou o bilro em seu bolso. O desenho da sua vida tinha acabado de mudar. O fio antigo se rompera, mas ela tinha a linha, tinha a água e, pela primeira vez, tinha o silêncio necessário para começar um novo padrão. A dor ainda estava lá, mas agora, sob a sombra da oiticeira,
ela não estava mais sozinha no meio do nada. Ela estava em casa. A luz da manhã seguinte não pediu licença. Ela atravessou as ripas de madeira das janelas lacradas como adagas de ouro, revelando a verdadeira face da fazenda Fonte da Vida. Com o estômago roncando e a boca ainda com o gosto doce da água da nascente, Helena se levantou do chão de terra batida, onde havia passado a noite abraçada às filhas. O lugar era um esqueleto de grandiosidade, paredes grossas de adobe, vigas de aroeira que sustentavam o teto alto, e um silêncio que parecia ter sido guardado em potes de barro por décadas. Helena deixou as meninas dormindo sobre o seu xale puído e saiu para o pátio. O olho d'água continuava lá, um milagre insistente que desafiava a aridez do sertão ao redor. Blanca, a cabra, estava deitada perto da água, mastigando o nada com a paciência dos sobreviventes. Helena aproximou-se da nascente e mergulhou as mãos. A água era tão gelada que seus dedos latejaram. Ela olhou para dentro da casa e viu uma mesa de madeira imensa, no que deveria ser a cozinha. Era uma peça de braúna, pesada, coberta por uma crosta de poeira, teias de aranha e excrementos de morcegos. Para qualquer outra pessoa, seria lixo. Para Helena, era o altar onde ela começaria a reconstrução. Ela buscou um pedaço de tecido velho que Josué havia jogado no saco de estopa e o mergulhou na água da fonte. Voltou para a cozinha e começou a esfregar-na. Este foi o seu primeiro batismo. À medida que o pano úmido passava sobre a madeira escura, a poeira se transformava em lama cinzenta, revelando os veios profundos da braúna. A água escorria pelos seus braços, atingindo a pele queimada pelo sol do dia anterior. O choque térmico era uma dor deliciosa. Helena sentia o frescor penetrar nos poros inflamados, acalmando a ardência que a fazia estremecer a cada movimento. Cada mancha de sujeira que ela removia parecia ser uma lembrança de Josué sendo apagada. Esfregou com fúria, com esperança, com o resto de força que o amor de mãe lhe proporcionava. O suor misturava-se à água da fonte. Suas mãos, acostumadas à delicadeza do bilro, agora enfrentavam a aspereza da madeira e do abandono. Quando terminou, a mesa brilhava sob a luz filtrada, escura e sólida como o destino que ela desejava construir. Helena inclinou a cabeça e encostou a bochecha na superfície fria da madeira limpa. Ali, naquele toque, ela sentiu que a casa a aceitava. O resto do dia foi uma batalha contra o tempo. Helena limpou um canto do quarto principal, arrancando o mato que crescia pelas frestas do piso. Encontrou algumas panelas de ferro oxidadas na bodega, que Blanca a ajudara a descobrir, e passou horas polindo-as com areia e água até que o metal brilhasse novamente. Mariana e Bia acordaram e, seguindo o exemplo da mãe, começaram a catar gravetos secos para fazer um pequeno fogareiro de pedras no centro do pátio. "A gente vai morar aqui para sempre, mamãe?" perguntou Mariana, com os olhos grandes fixos nas ruínas que pareciam ganhar vida aos poucos. "Enquanto a terra nos der água e o céu nos der coragem, minha filha, aqui será nosso castelo", respondeu Helena, embora um frio na espinha a lembrasse de que aquela terra, por mais abandonada que estivesse, devia ter um dono. O pôr do sol no sertão é uma pintura de sangue e fogo, mas a noite que se seguiu trouxe um medo que a luz não conhecia. Sem eletricidade, a escuridão na fonte da vida era absoluta, apenas quebrada pelo brilho das estrelas que pareciam grandes demais, próximas demais. Helena acendeu uma pequena fogueira com os gravetos que as meninas colheram, assando os últimos restos de farinha que trouxera. Foi no meio do silêncio da primeira vigília que ela ouviu o som de passos esmagando a folhagem seca da caatinga. Passos pesados, acompanhados pelo estalo de galhos. Blanca levantou-se num salto, as orelhas em pé, soltando um balido de alerta. De repente, fachos de lanternas cortaram a penumbra, chicoteando as paredes descascadas da fazenda. Sombras gigantescas e deformadas dançaram pelo pátio. "Quem tá aí?"
Uma voz de trovão, rouca e carregada de sotaque, ecoou pelas ruínas. Apareça agora ou o chumbo vai falar primeiro. Helena sentiu o sangue congelar. Ela abraçou as filhas contra as mãos de Helena, que por décadas haviam dançado sobre almofadas de renda. Agora conheciam um mestre muito mais implacável, o cabo de madeira de uma enxada velha. Ela encontrara a ferramenta nos fundos da bodega, sob uma pilha de sacos de estopa apodrecidos, junto com 4 frascos de vidro selados com cera de abelha. Dentro dos vidros, protegidos da umidade e dos insetos, estavam grãos de um milho escuro, quase púrpura, que seu tião identificara com um brilho de cobiça nos olhos: o milho-rei. Uma linhagem que muitos pensavam estar extinta no sertão, famosa por resistir às secas mais severas e produzir uma farinha doce como o mel. Cavar a terra preta e úmida ao redor da nascente tornou-se a nova oração de Helena. Cada golpe da enxada no chão era um ponto de renda. No início, a dor era excruciante. Seus músculos, desacostumados ao esforço bruto, queimavam como se tivessem sido injetados com brasa. À noite, ela mal conseguia fechar as mãos, os dedos endurecidos na posição do cabo da ferramenta, mas havia uma beleza estranha naquela agonia. A dor era um lembrete físico de que ela estava viva, de que ela não era mais o trapo velho que Josué descartara. Cada bolha que estourava e virava calo era uma linha de defesa construída contra a miséria. Um sulco reto, Helena, como a borda de uma toalha de banquete, ela murmurava para si mesma sob o sol das 10 da manhã. A precisão que usava nos bilros foi transferida para o campo. Ela não apenas plantava, ela desenhava o terreno. Os canais de irrigação que levavam a água da nascente até as covas do milho eram simétricos, limpos, tecidos na terra com a mesma paciência com que ela criava labirintos de linha. Blanca vigiava as meninas, que agora ajudavam a catar pedras, transformando o trabalho em uma brincadeira de arqueologia sob a sombra das oiticeiras. A paz, contudo, foi rasgada pelo som de um motor. Não era o caminhão ruidoso de seu tião, mas o ronco suave e potente de um veículo de luxo. Uma nuvem de poeira levantou-se no caminho de acesso, e um sedã preto, brilhante e deslocado naquele cenário de espinhos, parou diante das ruínas. Helena sentiu o coração disparar. Ela largou a enxada, limpou o suor da testa com o dorso da mão suja de terra e ajeitou o vestido remendado. Suas filhas correram para trás de suas pernas. Blanca soltou um balido baixo, desconfiado. Do carro desceu um homem de uns 45 anos. Vestia calças de linho claro e uma camisa branca impecável, cujas mangas estavam dobradas com uma precisão irritante. Usava óculos escuros que refletiam a imagem de Helena, uma mulher pequena, descalça, coberta de poeira, mas com o queixo erguido. Atrás dele, um homem mais jovem de terno e com uma pasta de couro, parecia pronto para documentar uma tragédia. O homem de branco tirou os óculos. Seus olhos eram frios, destituídos da luz que o sertão costuma dar às pessoas. Era o olhar de quem vê o mundo através de planilhas. "Eu sou o Dr. Augusto Fuentes", disse ele, a voz calma e cortante, "e eu gostaria de saber quem deu permissão para que essa ocupação começasse nas minhas terras." O jovem do terno deu um passo à frente, abrindo a pasta. "O Dr. Augusto é o herdeiro universal da família Fuentes. Viemos finalizar os trâmites de venda da propriedade para um grupo de mineração. Este lugar será demolido em breve." Helena sentiu o chão tremer, mas não era um terremoto, era a sua própria indignação. Ela olhou para Augusto, ignorando o assistente. "Ocupação, doutor?" Sua voz saiu firme, sem o tremor da súplica. "O que o senhor vê aqui não é uma ocupação, é um resgate. Faz 20 anos que esta terra não ouve o som de uma enxada ou o riso de uma criança. O senhor a deixou morrer. Eu apenas lhe dei um copo de água antes do fim." Augusto arqueou uma sobrinha, surpreso com a audácia daquela mulher. Ele esperava choro, pedidos de clemência, talvez uma história de fome. Não esperava dignidade.
A senhora está estragando o que resta da estrutura, Augusto disse, apontando para a horta. Este rancho é apenas uma fonte de memórias dolorosas para mim. Meus pais morreram no caminho para cá. Eu não quero este lugar vivo. Quero vendê-lo e esquecer que ele existe. Então o senhor é um homem rico que prefere o silêncio da morte ao som da vida. Helena retrucou, dando um passo à frente. Pois saiba que eu não sairei daqui para que o senhor transforme este manancial em um buraco de mineração. Se quer me tirar, terá que fazê-lo à força, diante de todos em San Rafael. Augusto deu um sorriso cínico. A lei está do meu lado, senhora. Helena. Meu nome é Helena, e a terra está do meu. Olhe para aquele milho. Ela apontou para os brotos verdes que rompiam a terra com uma força furiosa. É o milho-rei. Seu tião diz que não se via um desses desde que seu pai era o dono. A terra o reconheceu porque eu a tratei com carinho. O senhor quer vender o rancho? Venda, mas venda-o como uma fazenda próspera, não como um cemitério. Me dê 1 ano. Se eu não fizer este lugar render mais do que o bônus da mineradora, eu saio por conta própria. Augusto ficou em silêncio. O calor era sufocante e o suor começava a manchar sua camisa cara. Ele olhou para a casa em ruínas, para as janelas vazias que pareciam julgá-lo. O interior da casa deve estar um lixo, ele murmurou, mas para si mesmo. Venho aqui para assinar os papéis da venda, não para discutir agricultura de subsistência. Entre, doutor. Veja o lixo que eu criei. Helena desafiou. Augusto caminhou até a varanda, desviando das pedras. Ao entrar na sala principal, ele parou bruscamente. O cheiro de mofo desaparecera, substituído pelo aroma de ervas secas e limpeza. O chão de cimento estava varrido e a mesa de braúna, que ele lembrava estar coberta de excrementos na última vez que vira fotos, agora brilhava com uma dignidade ancestral. Mas o que paralisou Augusto foi a janela. Helena havia usado as cortinas de renda que encontrara nos baús, peças que estavam rasgadas e amareladas. Ela passara as últimas noites à luz de velas, usando seu bilro e linha fina para recompor cada trama, cada laçada. Ela não apenas as lavara, ela as restaurara. O padrão de flores e arabescos era idêntico ao que a mãe de Augusto amava. Era um fantasma de elegância pendurado em uma parede de adobe. Augusto aproximou-se da renda, seus dedos finos tocando o trabalho delicado. Por um momento, a máscara de empresário caiu. Ele lembrou-se da mãe sentada naquela mesma sala, o som dos bilros batendo como pequenos corações de madeira. Ela passava horas fazendo isso. Ele sussurrou, a voz subitamente rouca. Eu achava que era um desperdício de tempo. Nunca é desperdício de tempo devolver a beleza ao que foi rasgado, doutor. Helena disse, parando ao lado dele, mas mantendo a distância respeitosa. Sua mãe tecia rendas, eu teço a vida. Esta casa ainda tem a alma dela. O senhor vai mesmo deixar que as máquinas de mineração transformem isso em poeira? Augusto olhou para Helena. Ele viu as mãos dela, marcadas pelo trabalho pesado, mas com a sensibilidade de uma artista. Viu as filhas dela espiando pela porta, seguras e alimentadas. Viu o milagre da água correndo lá fora. Ele se voltou para o assistente, que estava com a caneta pronta sobre o contrato de venda. Alberto, guarde isso. Mas, doutor, o grupo de investidores está esperando em Recife. Deixe que esperem. Augusto cortou, voltando à sua postura de autoridade, mas com um brilho diferente nos olhos. Senhora Helena, eu não vou lhe dar 1 ano. Vou lhe dar um contrato de gestão. A senhora será a administradora oficial da Fazenda Fonte da Vida. Eu continuarei sendo o dono no papel, mas a senhora terá autonomia total. Tudo o que produzir será seu, descontada uma pequena taxa para a manutenção do patrimônio. Helena sentiu as pernas falharem, mas manteve-se firme. E quanto à venda? Não se vende a casa onde a mãe da gente ainda mora na memória. Augusto disse, colocando os óculos escuros novamente para esconder a umidade nos olhos. Alberto providenciará os documentos. Voltarei em 3 meses para ver o progresso. E Helena?
Sim, doutor. Da próxima vez que eu vier, espero provar um bolo feito com esse milho rei. Quando o carro preto desapareceu na curva da estrada, Helena caiu sentada no escalão da varanda. Seu tião saiu de trás de um arbusto, boquiaberto. Mulher, você é uma onça! Eu achei que ele ia chamar a polícia. Helena não respondeu de imediato. Ela apenas tirou o bilro do bolso e o beijou. O ponto estava firme. A renda da sua nova vida tinha acabado de ganhar seu contorno mais forte. Ela não era mais uma refugiada. Ela era a senhora da sua própria história. O tempo no sertão é um mestre severo, mas naquele ano ele decidiu ser generoso com a fazenda fonte da vida. 12 meses haviam se passado desde que Helena lavara a poeira daquela mesa de braúna com as próprias lágrimas. Agora, quem olhasse de cima, das serras que cercavam o vale, veria um milagre pintado de verde e roxo. O milharal de milho rei erguia-se alto, com suas espigas pesadas e cabelos de seda escura, balançando ao ritmo do vento quente como um exército fiel. A casa já não era um fantasma. As paredes de adobe foram retocadas com barro novo e cal branca, e as janelas, agora com vidros limpos, refletiam o brilho do sol sem medo. Mas a maior mudança não estava nas paredes, estava no peito de Helena. Ela caminhava pelo pátio com uma autoridade que nascera do cansaço e da vitória. Suas mãos eram um mapa de cicatrizes e calos, mas seus olhos guardavam a clareza de quem descobriu que a terra não trai quem a ama. Mamãe, a Blanca tá estranha. O grito de Mariana rompeu a rotina da tarde. Helena largou o cesto de vime e correu para o novo cercado, construído com a ajuda de Beto, o sobrinho de seu tião. Blanca, a velha cabra que fora o único presente de Josué, estava deitada sobre a palha seca, ofegante. Seus olhos leitosos estavam fixos no nada, e um tremor percorria seu corpo magro. Já vai chegar, velha amiga. Calma, sussurrou Helena, ajoelhando-se na palha. O parto foi uma batalha de horas. Helena usou a mesma paciência com que tecia suas rendas, mas desta vez o fio era de carne e sangue. Ela sentia o calor do animal, o cheiro metálico da vida que lutava para romper o véu. Mariana e Bia observavam de longe, com os dedos na boca, em um silêncio sagrado. Helena guiava o nascimento com palavras suaves, quase uma canção de ninar, enquanto suas mãos firmes ajudavam a pequena criatura a encontrar o caminho. Quando o primeiro cabrito, uma fêmea de manchas café, deslizou para o mundo, Helena sentiu uma descarga de adrenalina que a fez tremer. Minutos depois veio o segundo, totalmente branco. Blanca, exausta, começou a lamber as crias com um vigor renovado. Estrela e Copito! Bia batizou-os imediatamente, correndo para abraçar a mãe. Vida chama vida, Helena! Disse uma voz vinda do portão. Era Patrícia, a veterinária que seu tião trouxera da cidade. Uma mulher jovem, de calças de brim e bota suja de lama, que olhava para Helena com uma admiração genuína. Patrícia não veio apenas para conferir os animais, ela veio para ensinar. A Blanca está bem, mas a pequena Estrela está com a respiração pesada, diagnosticou Patrícia após examinar a cabrita. É uma infecção comum em recém-nascidos nesta época. Você precisa aplicar o antibiótico, Helena. Agora. Helena hesitou. A agulha brilhava sob a luz da tarde. O medo de machucar o animal a paralisou por um segundo. Segura a seringa como se fosse o seu bilro, instruiu Patrícia firme. Com precisão e coragem. Se você não fizer, ela não chega lá ao amanhecer. Você é a dona deste lugar agora. Não pode depender de ninguém para salvar o que é seu. Helena respirou fundo. Sentiu o peso da responsabilidade. Aproximou-se da cabrita, encontrou o ponto exato no músculo e, com um movimento rápido e certeiro, aplicou o medicamento. Estrela deu um pequeno pulo, mas logo voltou a mamar. Patrícia sorriu. Parabéns! Você acaba de se tornar mais do que uma agricultora. Você é o escudo dessa fazenda.
Aquele momento foi o divisor de águas. Helena passou as semanas seguintes absorvendo cada ensinamento de Patrícia como se fosse uma esponja. Aprendeu a identificar ervas medicinais para os animais, a manejar as vacinas e a entender o ciclo da terra. Ela não era mais a mulher que pedia permissão para existir. Ela era a mulher que ditava as regras do seu território. O clímax dessa transformação aconteceu na feira de San Rafael do Monte. Helena decidiu que era hora de enfrentar o passado. Carregou a carroça de seu tião com o primeiro lote de queijos de cabra maturados em ervas e sacos da farinha púrpura do milho-rei. Vestiu o seu melhor vestido azul, o mesmo que usava no dia da expulsão, mas agora lavado, engomado e com um detalhe de renda nova na gola. Quando a carroça entrou na praça do mercado, o silêncio se espalhou como uma mancha de óleo na água. As pessoas pararam o que estavam fazendo. Os cochichos começaram. É a mulher do Josué? Aquela que foi morar nas ruínas? Olha a cara dela. Parece uma rainha. Helena não baixou a cabeça. Ela desceu da carroça, montou sua banca no centro do mercado e começou a organizar os produtos. O cheiro do queijo artesanal e a cor vibrante da farinha atraíram os primeiros curiosos. "Quanto custa esse queijo, dona?" perguntou uma mulher à mesma vizinha que um dia olhara para Helena com pena. "É o preço da qualidade, minha senhora. Feito com leite de cabra alimentada no pasto da fonte da vida." A voz de Helena saiu clara, firme, sem a sombra do gaguejo de outrora. Em menos de 2 horas, a banca estava vazia. As pessoas lutavam pelo último saco de farinha. O boticário da cidade, um homem exigente que nunca comprava nada de pequenos produtores, levou 5 queijos de uma vez. "Nunca vi um produto assim nesta região", ele comentou entregando as notas a Helena. "A senhora tem mãos de fada." Helena olhou para o maço de dinheiro em sua mão. Notas suadas, amassadas, reais. Pela primeira vez em 30 anos, aquele dinheiro não pertencia a um marido, a uma casa de repouso ou a uma esmola. Era o fruto do seu suor, do seu sangue e da sua teimosia. Ela sentiu o peso das notas, o cheiro do papel e uma vontade súbita de rir e chorar ao mesmo tempo. Ela olhou para o outro lado da praça e viu ao longe a silhueta de Josué. Ele estava encostado em um poste, com uma garrafa de cerveja na mão, observando-a de longe. Ele parecia menor, mais cinzento, como se o sol do sertão estivesse sugando a vida dele enquanto soprava fogo na dela. Helena não sentiu ódio. Sentiu algo muito mais poderoso: indiferença. Ela guardou o dinheiro no bolso, onde o bilro de madeira repousava, e começou a desmontar a banca. "Vamos, meninas, temos muito trabalho em casa", disse ela para Mariana e Bia, que pulavam ao redor, orgulhosas. A viagem de volta foi silenciosa, mas era um silêncio de plenitude. O sertão, que antes era uma ameaça de morte, agora era o palco do seu triunfo. Helena sabia que a jornada ainda teria espinhos, mas ela tinha a água, tinha a terra, e, acima de tudo, tinha descoberto que o seu próprio valor era a semente mais fértil de Pernambuco. Ela não era mais uma renda rasgada. Ela era o padrão que sustentava o mundo ao seu redor. A fama é uma chuva fina que demora a molhar, mas que, quando assenta, transforma o barro em lama ou em tijolo. Na fazenda Fonte da Vida, ela chegou disfarçada de curiosidade. Primeiro, eram as comadres de San Rafael que vinham pedir um tico daquela semente púrpura que não morria na seca. Depois, vieram os agrônomos do Recife. Mas o que Helena não esperava era que sua história atravessasse as fronteiras do sertão e atraísse os olhos de quem vive no asfalto. 2 anos haviam se passado. A fazenda agora era uma cooperativa silenciosa. Helena não trabalhava mais sozinha. Ela tinha ao seu lado mulheres que, como ela, haviam sido consideradas sobras da vida. Helena Soares, uma consultora de desenvolvimento rural enviada por um programa de fomento,
tornou-se o braço direito da ex-rendeira. Você não é mais apenas uma produtora, Helena, dizia a consultora enquanto organizava pastas de documentos sobre a mesa de Brauna, agora centro administrativo de um pequeno império. Você é um modelo de economia solidária. O governo quer investir, quer transformar a Fonte da Vida em um centro de capacitação. Helena sentia um frio no estômago que nem o café quente de Dona Zezé conseguia aplacar. Naquela manhã, a fazenda estava invadida por estranhos. Homens com câmeras pesadas, cabos que serpenteavam pelo pátio como cobras pretas e luzes artificiais que tentavam competir com o sol soberano de Pernambuco. Iam filmar um documentário sobre as rendeiras da terra. Eu não nasci para o retrato, Dona Helena Soares, sussurrou a ex-rendeira, ajeitando o avental com as mãos trêmulas. Meu lugar é no curral ou na horta. Essas lentes parecem olhos de jagunço, me vigiando. O mundo precisa ver o que você teceu aqui, Helena, respondeu a outra com um sorriso encorajador. Seus silêncios salvaram vidas. Agora, sua voz vai salvar outras. Mas a voz de Helena sumiu quando ela viu uma figura parada no portão da fazenda. Era uma mulher. Devia ter 30 anos, mas parecia ter 100. O lábio superior estava inchado, um roxo profundo que manchava a pele pálida, e ela carregava um embrulho de pano que chorava com a fraqueza dos famintos. Os olhos daquela mulher eram 2 poços de negrume e pavor. Ela não pedia entrada. Ela esperava o golpe. Helena caminhou em direção a ela, ignorando os gritos do diretor do documentário, que pedia que ela voltasse para a marcação da luz. O mundo ao redor, as câmeras, os consultores, os técnicos, desapareceu. Helena só via a si mesma 3 anos atrás. O cheiro de medo que emanava daquela desconhecida era o mesmo que Helena exalara no dia em que Josué a expulsou. Ele me tirou tudo, dona. A mulher soluçou quando Helena chegou perto. Disse que eu não prestava nem para parir macho. Me jogou na estrada com a menina. Eu ouvi na rádio. Disseram que aqui tinha uma fonte. Helena não disse nada. O abraço foi o seu primeiro ponto de renda. Ela envolveu a mulher com a força de quem conhece o peso da queda. Levou-a para a sombra da oiticeira, longe das lentes e do barulho. Tirou do bolso o seu bilro de madeira, o tótem que a acompanhara desde o primeiro passo na caatinga. O objeto estava gasto, polido pelo toque constante de seus dedos em momentos de desespero. Segura isso, disse Helena, colocando a peça de madeira na mão trêmula da mulher. É um bilro de tecer renda, minha mãe me deu. Ele parece pequeno, mas aguentou o peso de uma vida inteira. Quando o braço cansar e o coração quiser parar de bater, você aperta ele. Ele vai te lembrar que você é o fio que segura o desenho. Se você não quebrar, o desenho continua. A mulher apertou o pedaço de madeira contra o peito, as lágrimas lavando a sujeira do rosto. Naquele momento, Helena entendeu que a Fazenda Fonte da Vida não era mais sobre milho ou queijo, era sobre o resgate da dignidade humana. A atenção, contudo, não vinha apenas das lembranças. Acompanhando a equipe de filmagem e a consultoria, vieram os burocratas. Um grupo de fiscais da prefeitura e um secretário de agricultura local, homem de olhos pequenos e inveja grande, começaram a circular pela propriedade. Eles não gostavam do que viam: uma mulher sem estudo formal, gerindo terras valiosas e recebendo atenção nacional. Isso aqui está irregular, senhora Helena, disse o secretário, batendo com um papel na palma da mão. Ocupação de terra particular, produção sem selo estadual de vigilância severa. Podemos ter que embargar tudo até que a documentação seja revisada pela minha equipe. A ameaça pairou sobre o milharal como uma nuvem de gafanhotos. Helena sentiu a antiga submissão tentar escalar sua garganta. Mas ela não era mais a sombra de Josué. Antes que ela pudesse responder, o ronco do sedã preto de Dr. Augusto Fuentes cortou o silêncio. Ele desceu do carro, acompanhado de Glória, sua noiva.
Glória, uma arquiteta de renome que se apaixonara pelo projeto de restauro da fazenda, trazia consigo uma pasta de couro legítimo. Algum problema, senhor secretário? A voz de Augusto era um trovão de autoridade urbana. O burocrata gaguejou. Doutor Augusto, apenas uma fiscalização de rotina. Sabe como é, a segurança da região. A segurança da região está garantida pelo fato de que esta terra, pela primeira vez em décadas, é produtiva e legal. Interveio Glória, abrindo a pasta e entregando uma série de documentos carimbados. Aqui está o registro da Associação das Mulheres Rendeiras da Terra. Eu mesma assinei como responsável técnica pelo plano de manejo e infraestrutura. A Fonte da Vida agora é um patrimônio de interesse social e cultural, sob contrato de comodato vitalício assinado pelo proprietário. Qualquer tentativa de embargo terá que passar pelo gabinete do governador, que, a propósito, é um grande admirador do que a senhora Helena faz aqui. O secretário murchou. Ele guardou os papéis, deu um sorriso amarelo e se retirou para o seu carro, seguido pelos fiscais. A batalha política fora vencida pelo escudo que a competência de Helena atraíra. Ao entardecer, as luzes das câmeras finalmente se apagaram. A equipe de filmagem estava exausta, mas o diretor sorria. Ele sabia que tinha capturado algo raro, a alma de um povo renascendo. Helena sentou-se no escalão da varanda com Glória e Dr. Augusto. Mariana e Bia brincavam com a filha da nova refugiada, correndo atrás de Luna, a cadela. O sertão estava em paz, banhado por uma luz cor de cobre. Você está pronta para ser o rosto de uma revolução, Helena? Perguntou Augusto, olhando para a fazenda que agora era um oásis de verdade. Helena olhou para as próprias mãos. Ela sentia a falta do bilro que dera à mulher, mas sentia um alívio imenso. Ela não precisava mais do objeto. O poder do bilro agora estava em seus ossos, em sua voz, na terra que ela domara. Eu não quero ser rosto de nada, doutor, disse ela, com a sabedoria de quem sabe que a verdadeira força é silenciosa. Eu só quero continuar tecendo. A renda é grande e ainda tem muita mulher por aí com o fio cortado. A gente só está começando o desenho. Glória sorriu e apertou a mão de Helena. Ali, entre a arquiteta da cidade e a rendeira do sertão, não havia hierarquia. Havia a psicologia da sobrevivência transformada em irmandade. A Fonte da Vida não era mais apenas uma fazenda, era um manifesto de que, quando uma mulher decide não morrer, ela acaba por ensinar todo um deserto a florescer. O sertão de Pernambuco, em certas tardes de outubro, parece ser feito de ouro fundido. A luz que banhava a fazenda Fonte da Vida não era apenas sol. Era uma glória líquida que escorria pelas folhas das oiticeiras e fazia o espelho d'água da nascente brilhar como um diamante bruto incrustado na terra vermelha. Naquela tarde, o ar estava impregnado com o cheiro do banquete. O aroma doce do bolo de milho rei recém-saído do forno, o perfume rústico do queijo de cabra curado e a fragrância das flores silvestres que as mulheres haviam espalhado pelas mesas de madeira. Era a celebração da segunda colheita, o segundo aniversário de uma ressurreição. Helena estava parada na varanda, observando a movimentação. Ela usava um vestido de linho branco, imaculado, com uma gola de renda de bilro que ela mesma tecera nas noites de vigília. O branco contrastava com sua pele, agora profundamente bronzeada pelo trabalho, mas viçosa, cheia de uma vitalidade que o espelho de sua antiga casa nunca conhecera. Ela não era mais uma mulher que pedia desculpas por ocupar espaço. Ela era o centro gravitacional daquele lugar. Seu Tião e Dona Zezé riam perto do curral, enquanto Patrícia, a veterinária, explicava algo para um grupo de jovens aprendizes. Mariana, agora com 6 anos, e Bia, com 5, corriam entre os convidados, as risadas soando como sinos de cristal. Elas eram o retrato da saúde, com os cabelos brilhantes e os olhos cheios de uma curiosidade destemida.
A festa estava no auge quando o som de um motor cansado, tossindo fumaça e óleo, cortou a música da sanfona que tocava ao fundo. Uma caminhonete velha, amassada e coberta de lama seca, parou diante do portão principal. O barulho era um insulto à harmonia da fazenda. Helena sentiu um estalo no peito, um eco distante de um medo que ela pensava ter enterrado. Mas o medo não floresceu. Transformou-se instantaneamente em uma curiosidade fria. Ela desceu os degraus da varanda com passos lentos e deliberados. A música parou. Os convidados silenciaram. O sertão pareceu segurar o fôlego. Da caminhonete, desceu um homem. No início, Helena não o reconheceu. O Josué da sua memória era um homem de ombros largos e voz de comando, que preenchia as salas com sua arrogância. O homem que estava diante dela agora parecia ter sido mastigado e cuspido pela vida. Ele estava magro, com a pele amarelada e os olhos encovados, cercados por olheiras de quem não dormia em paz há muito tempo. Sua roupa era suja e ele exalava um cheiro de suor antigo e desespero. Ele olhou ao redor, boquiaberto, a expressão alternando entre o choque e uma cobiça mal disfarçada. Helena! A voz dele saiu fanhosa, sem o trovão de outrora. É você mesmo? Helena parou a 3 metros dele. Ela não cruzou os braços em defesa. Manteve-os ao lado do corpo, relaxados. Luna, a cadela, postou-se ao lado dela. Um rosnado baixo vibrando em seu peito, mas Helena colocou a mão sobre a cabeça do animal, acalmando-o. O que você quer, Josué? A pergunta foi direta, despida de qualquer emoção. Nem ódio, nem saudade. Apenas o som de uma constatação. Josué tentou um sorriso, mas foi apenas um tremor de lábios. Ele deu um passo à frente, mas parou quando percebeu o olhar de seu tião, que já segurava o cabo do facão na cintura, alguns metros atrás. Lina! Eu soube. Todo mundo em San Rafael fala da Rainha da Fonte. Eu não acreditei que era você. Valéria. Aquela infeliz me roubou tudo, Helena. Me deixou na miséria por causa de um caminhoneiro. Eu perdi a casa, perdi o emprego na construção. Estou vivendo de favor. Ele baixou a cabeça, tentando forçar uma lágrima que não veio. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu voltei por vocês. Pela nossa família, eu vi as meninas de longe. Como elas cresceram. Elas precisam de um pai, Lina, e você precisa de um homem para cuidar desse império todo. Sozinha, você não vai dar conta por muito tempo. O governo vai acabar te tomando isso se não tiver um homem de pulso aqui. Helena ouviu cada palavra, como se ouvisse o zumbido de um mosquito incômodo. Ela lembrou do cheiro de jasmim barato que a expulsara de casa. Lembrou do saco de estopa jogado na poeira. Lembrou da sede de suas filhas. E então ela olhou para as mãos de Josué. Mãos que tremiam, mãos que nunca haviam plantado uma semente sequer para sustentar quem ele dizia amar. Engraçado você falar em dar conta, Josué. Helena começou, sua voz soando clara e rítmica, como o bater dos bilros. Durante 2 anos, eu dei conta de tudo o que você previu que me mataria. Dei conta da fome com nopais assados. Dei conta da sede com a lama desse riacho que eu limpei com minhas unhas. Dei conta do medo com as orações que minha mãe me ensinou, e sobre as meninas. Nesse momento, Mariana e Bia se aproximaram. Elas pararam ao lado de Helena, olhando para o estranho com uma desconfiança instintiva. — Quem é ele, mamãe? — perguntou Mariana, apertando a mão de Helena. — É o homem que pede esmola no mercado? O rosto de Josué ficou escarlate. O golpe da inocência da filha foi mais profundo do que qualquer grito de Helena poderia ser. Ele tentou se agachar para ficar na altura delas. — Mariana? Bia, sou eu, o papai. Lembra que eu comprava doces para vocês? As meninas recuaram um passo, escondendo-se atrás das saias brancas de Helena. Bia, a menor, nem sequer respondeu. Para elas, aquele homem era apenas uma sombra suja que ameaçava o brilho do sol deles. Elas não têm um pai, Josué. Elas têm uma linhagem, disse Helena com uma calma gélida. Elas têm a terra,
tem a comunidade e tem a mim. Você é apenas um fantasma que esqueceu de sumir com o amanhecer. Josué levantou-se, a humildade fingida dando lugar a uma ponta da antiga agressividade. Você não pode me expulsar. Eu sou o pai delas. Tenho direitos. Essa fazenda. Você é apenas a administradora. Eu sei como as leis funcionam. Eu posso falar com o dono. Ele vai preferir tratar com um homem. Helena deu um passo à frente. Ela era menor que ele, mas naquele momento parecia uma gigante feita de adobe e espinhos de cacto. O dono é o Dr. Augusto. Ele é meu amigo, meu parceiro e admira o meu trabalho. Ele me deu esta terra para gerir, porque eu provei que sei criar vida onde você só viu descarte. E se você falar em direitos mais uma vez, eu chamo os fiscais que estão ali na mesa de centro, que por acaso são amigos do secretário de segurança. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pesar sobre os ombros curvados de Josué. Você veio aqui buscar riqueza, mas aqui só tem trabalho. Você veio buscar perdão para aliviar sua consciência, mas o perdão é um tecido que eu não tenho linha para gastar com você. Helena virou-se para a mesa do banquete. Pegou um saco de estopa limpo e o encheu com 2 pães grandes de milho-rei, um pedaço de queijo e uma garrafa de água da nascente. Voltou até a caminhonete e jogou o saco no banco do passageiro. Leva isso, é o último saco que você tira de mim. Come essa comida e bebe essa água. Talvez elas te deem a força necessária para você se tornar um homem de verdade em algum outro lugar. Mas aqui, Josué, você nunca mais põe os pés. O caminho de volta é longo e o sol não espera por ninguém. Josué olhou para o saco de comida, depois para Helena. Ele viu nela algo que nunca vira antes, uma ausência total de necessidade dele. Ele não era odiado, ele era irrelevante. Ele entrou na caminhonete sem dizer uma palavra. O motor engasgou, a poeira subiu e o veículo arrastou-se para longe, desaparecendo na imensidão cinzenta da caatinga. Quando o rastro de poeira assentou, Helena sentiu um suspiro profundo escapar de seus lábios. Não era um suspiro de alívio, mas de conclusão. O último nó da renda tinha sido dado. O padrão estava completo. Ela sentiu as mãozinhas de suas filhas puxando seu vestido. Vamos brincar, mamãe? Pediu Bia. Helena sorriu e desta vez o sorriso alcançou cada canto de sua alma. Vamos, meus amores, a festa está só começando. A sanfona voltou a tocar mais alta e mais alegre. Seu tião aproximou-se e entregou a Helena uma caneca de suco de fruta fresca. Eles trocaram um olhar de cumplicidade silenciosa. Aquela noite, quando todos os convidados partiram e a lua de prata se pendurou sobre o sertão, Helena sentou-se sozinha na beira do olho d'água. Ela tirou o bilro de madeira do bolso e o observou sob o luar. Ele estava gasto, mas inquebrável. Ela pensou em todas as mulheres que naquele exato momento estavam caminhando por estradas poeirentas, sentindo o cheiro de jasmim barato do desprezo e carregando o peso do mundo nos ombros. Ela fez uma promessa silenciosa à água que corria entre seus pés. A fazenda Fonte da Vida nunca fecharia seus portões. Enquanto houvesse uma renda rasgada no mundo, ela estaria ali, com sua enxada e seu bilro, ensinando que a terra nunca abandona quem tem a coragem de recomeçar. Helena Vargas, a ex-rendeira, a senhora da Caatinga, fechou os olhos e ouviu o som do sertão. Não era mais um lamento de seca, era o canto rítmico, constante e poderoso de uma vida que ela mesma, com suas mãos calejadas e seu coração de aço, decidira tecer.